boa tarde a todas vocês. O seu Amazônia Mulher, o programa diário e o mais feminino da região norte já está no ar para levar a você muito entretenimento e muita informação a respeito das mulheres que fazem a diferença aqui no Amazonas. E você acha que vida de jornalista é fácil? É muita fama, holofote, é moleza? Não, é muita relação. Para conversar comigo sobre esse assunto, nós convidamos as jornalistas Carla Castelo Branco, Marilua Feitosa e Cláudia Moreira. Elas têm 3 pontos em comum. São amazonenses, jornalistas, mas agora fixaram residência em Curitiba. E são autoras também do livro Jornalismo, Glamour ou Ralação. Eu adorei o tema do Amazônia Mulher de hoje. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Amazônia Mulher, viu? Obrigada, Paula. Obrigada. Que prazer recebê-las aqui. Eu tô até um pouco nervosa, viu? Confesso a vocês, porque vocês assim já são rostinhos conhecidos meu aqui da cidade, de vocês também, é de casa, tenho certeza. Mas eu quero começar falando como vocês chegaram a essa profissão de jornalismo. Foi o que vocês sempre quiseram fazer, começando aqui pela Carla. Ai, muito prazer, obrigada pela entrevista, pela oportunidade que o Amazonsat, o programa Amazônia Mulher, está nos dando. Eu fico muito feliz porque eu também me sinto parte do Amazonsat, né? Já apresentei o Amazônia agora, então, inclusive no livro, Paula, tem um capítulo dedicado ao Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. E respondendo a sua pergunta, eu sempre quis ser jornalista. Eu brinco que quando eu era criança eu não gostava de desenho animado, eu gostava de jornal. Então, sempre me identifiquei muito com a profissão, sempre falei bastante, em casa eu sou uma tagarela. E hoje, dando aula, também falo muito como professora. Então, amo o que faço, sou muito realizada, graças a Deus. Olha, e realmente, quando ela falou aqui nos bastidores, que ela escreveu um capítulo todo sobre o Amazonsat, a gente fica lisonjeado, porque mesmo você longe, já fez tantos trabalhos, não esqueceu da sua casa, Amazonsat, que é um prazer trabalhar lá. É muito gostoso. O Amazonsat é uma grande escola. Aprendemos diariamente no Amazonsat, naquela loucura de redação. Eu tenho muitas experiências que eu conto no jornalismo Glamour ou Ralação. Vale a pena você conferir. Sim, um pouco do trabalho como apresentadora, como repórter, um pouco do trabalho na produção. É um livro direcionado para o público da universidade, aquelas pessoas que estão começando também, que estão na dúvida, será que eu vou para o impresso? Será que eu me identifico mais com a rádio, com a televisão? Então, assim, são experiências das 3 jornalistas, colocamos no papel para tentar trocar essas ideias com você que está fazendo faculdade, ou mesmo com você que já apresenta, que já está no mercado de trabalho, porque todos nós aprendemos todo dia e ensinamos todo dia. Marilua, eu fiquei sabendo que não começou de cara já na faculdade de jornalismo, não. Foi para uma área totalmente diferente, né, Marilua? Exatamente, é um prazer. Obrigada, Paula, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a obra que nós lançamos aqui em Manaus. Eu comecei fazendo faculdade de processamento de dados por influência do meu pai. E não gostei, gente, não tem nada a ver comigo. Fiz um ano, inclusive, de universidade. Tive que trancar e fiquei um ano pensando, não só pensando sem fazer nada. Minha filha estava pequena, a Beatriz, então eu fiquei um ano cuidando da Beatriz, cuidando da casa e pensando o que eu vou fazer. E fiquei na dúvida entre turismo e jornalismo. E eu comecei a pensar as coisas que eu me identificava, como era a minha personalidade. Eu pensei, eu acho que eu posso ser jornalista. Foi aí então que eu ingressei na faculdade de jornalismo pela Newton Lins. Passei, claro, por dificuldades, muitas frustrações. Não é fácil a vida de jornalista. Na faculdade também a gente tem uma outra visão do que é o jornalismo. E quando a gente começa a trabalhar num estágio, enfim, a gente vê que é uma outra realidade. Mas eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa e estou realizada como uma profissional da área de comunicação, como jornalista. Ai, que lindo, é tão lindo, né, a gente ver. Porque eu amo a faculdade de jornalismo também, e daqui a pouco a gente vai falar do preconceito que ainda existe, infelizmente, em pleno 2015, com a faculdade de jornalismo, por exemplo.
Minha mãe também não queria que eu fizesse jornalismo. Você vai ganhar pouco, vai estudar 4 anos, não vai ganhar bem. Normalmente tem isso, mas hoje a gente vai dar o outro lado da moeda. Vamos falar mais sobre isso. Hoje a gente vai falar de glamour. Sim, de muito glamour no jornalismo. Cláudia também começou fazendo direito, Cláudia? Não, eu sempre gostei de estudar, de escrever e de viajar. E aí eu acho que as profissões que eu escolhi, assim, que eu queria fazer, que eu queria ser desde menina, estavam muito ligadas a essas 3 coisas. Seria aeromoça, professora, ligada ao aprendizado, né? Jornalista, e aí eu eu fui auxiliar de enfermagem, fiz cursos, me formei como auxiliar de enfermagem e tentei medicina e passei em medicina, mas não fiz. A medicina estaria fora disso aí, a não ser que fosse em termos de estudar, né? Porque aí o médico estuda muito. Mas sempre ligada a essa parte de letras. Eu gostava muito de estar antenada aí com essas coisas, de viajar, então. Imagina eu ser aeromoça, eu ia viajar o mundo inteiro, né? Era por aí. Mas que bom que escolheu o jornalismo. E fiz direito também, né? Eu fiz até o 2º período de direito, mas também não gostei. E fez letras também, amiga. Fiz letras também, gente. Porque assim, eu sou muito dinâmica, digamos assim. Eu detesto a monotonia, eu gosto muito de estudar, de estar fazendo coisas diferentes. E realmente, olha aí o que eu fiz. Aí fiz área ambiental também, então eu sou pós-graduada em Direito Ambiental, então é uma mistura só, e que a gente acabou utilizando tudo isso no jornalismo, né? E o jornalismo é bom por isso, ele te amplia, faz você ampliar a sua visão e fazer de tudo um pouco, conhecer de tudo um pouco, né? Hoje eu tô super à vontade aqui com as minhas colegas jornalistas. Hoje o tema do nosso programa é jornalismo, glamour ou ralação. Se você também quiser fazer parte do nosso programa e saber um pouquinho mais sobre isso, você pode acessar o nosso Facebook, que é facebook.com/Amazônia Mulher, ou também pode fazer parte do nosso programa de uma outra forma, sendo o produtor, a produtora do Amazônia Mulher, através do nosso e-mail, que é amazoniamulher@amazonsat.com.br. E tem o nosso Instagram, que é a parte mais divertida, assim, que eu acho, das redes sociais, que é o @Amazônia Mulher, que você acompanha os bastidores e quem são as nossas entrevistadas do dia. Hoje são elas, Carla Castelo Branco, Marilua Feitosa e Cláudia Moreira, jornalistas que eu estou tendo a honra de conversar, que são as autoras do livro Jornalismo, Glamour ou Ralação. Meninas, vocês são amazonenses, né? A Marilua nasceu em Brasília, mas veio bem pequenininha. Só nasci, mas realmente eu me considero amazonense, vivi toda a minha infância, adolescência e fase adulta também aqui em Manaus. E como foi para vocês pararem em Curitiba? Hoje eu faço mestrado na área de educação. E justamente por isso eu fui para Curitiba. E agora estou na reta final do mestrado, concluindo, defendendo a dissertação agora no meio do ano. Então, e morar em Curitiba não é nenhum sacrifício. É uma cidade maravilhosa, muito bem planejada, tem um clima um pouco frio, né? Muito frio, na verdade, mas a gente acaba se acostumando. Já fiz grandes amigos, inclusive as minhas 2 amigas que nós nos conhecíamos muito de vídeo. E lá realmente que a amizade aconteceu. E hoje são 2 irmãs para mim. E você, Marilua, como foi para você ir para Curitiba? Eu conheci o meu marido, o Guilherme, e ele me pediu em casamento. A gente estava bem apaixonado, então resolvi aceitar o pedido de casamento e me mudei para Curitiba junto com a minha filha Beatriz. Constituímos família, hoje nós temos a Sofia, que vai fazer 3 anos de idade. Em Curitiba eu conheci uma outra área da comunicação, que é o marketing, e hoje eu trabalho como coordenadora de marketing e de sustentabilidade de uma empresa de engenharia de telecomunicações. Olha só, Paula. E eu estou bem feliz. Curitiba, como a Carla falou, é uma cidade bem diferente de Manaus, tem uma qualidade de vida bem interessante. Eu me adaptei à cidade, a minha filha também, a Beatriz, se adaptou à cidade. Fiz grandes amizades. A minha primeira amiga em Curitiba foi uma amazonense, que é a Carla, porque o curitibano ele é mais fechado, ele é um pouco mais resistente a amizades. Então, eu considero a Cláudia e a Carla grandes amigas, irmãs, e a cidade nos acolheu e a gente acolhe uma outra também. Ah, que bom. E você, Cláudia? Quando a gente está leve, quando a gente está bem, de bem com a vida, eu acho que o vento sopra e leva a gente, muda
o nosso caminho. Obviamente que o coração foi esse caminho também traçado por mim até Curitiba, que eu encontrei um carioca em São Paulo fazendo um curso, quer dizer, na minha vida tudo tá ligado a cursos, né? Eu fui estudar, fui fazer um master em comunicação em São Paulo e lá conheci esse carioca. 2 anos depois, ele me levou para Curitiba, porque ele estava morando em Curitiba. Então foi unindo o útil ao agradável, essa leveza que a vida me proporcionou, e o vento soprou e eu cheguei lá. E o destino de vocês se cruzaram então em Curitiba. Vocês só se conheciam por vídeo aqui em Manaus, foram se conhecer e virar melhores amigas em Curitiba, então. Que é verdade essa história. O destino ou é o acaso? É o né? destino. A gente sempre... Relação ao glamour, destino ou acaso. Sempre a gente tem essa dualidade na vida, né? Jornalismo, né? É, claro. Eu acredito que foi destino. Foi destino, foi por acaso. Assim, o interessante é que essa ideia do livro surgiu porque muitas pessoas perguntam pra gente, né, Maria Cláudia? Foi justamente por eu estar vivendo essa fase de mestrado, e lá a gente acaba publicando muitos artigos, tendo que produzir livros. Isso é muito comum no mundo acadêmico, né? Produção de livros. Então, eu nesse ritmo acabei convidando as minhas amigas, porque são talentosas, são pessoas que têm reconhecimento profissional, e eu disse assim, então vamos construir esse sonho juntas. E cada uma tem 12 histórias no livro Jornalismo, Glamour ou Ralação. Contamos as nossas experiências, contamos as relações em diversas situações, temos histórias engraçadas, dicas de reportagem, técnicas de reportagem, tem algumas pitadinhas assim de assuntos pessoais, mas a maior parte do livro realmente é profissional. Então o livro são 36 histórias, 12 Exato. de cada uma, né? Isso. E vocês compartilham as vivências e no terceiro bloco eu quero saber como foi para vocês lembrarem das histórias aqui no Amazonas. Eu tô vendo já alguns Emocionante, títulos Paula. bem engraçados. Política na veia, o outro lado do jornalismo, estágio, a paquera no meio jornalístico, Rola muito. a música e o jornalismo, vida de estagiária, leseira baré. Olha, gente, eu acho que esse livro, assim, você lê em um dia. Lê, porque É uma a leitura leitura é muito dinâmica. fácil, Gostosa. clara, objetiva, é uma narrativa. Eu acho que tá gostosa demais. Você senta numa rede, vai embora, é o dia inteiro. Não dá vontade de parar. O Amazonas não saiu de vocês, né, gente? Nunca, Já estou certeza. percebendo aqui. Depois a gente vai perguntar se vocês sentem vontade de voltar, viu? Será? Você só vai saber no terceiro bloco, que eu vou perguntar como foi que se deu a concepção do livro, as lembranças. Imagina aí já as meninas viajando na ideia, lembrando aqui do Amazonas, das histórias, da profissão de jornalista também. O tema do Amazônia Mulher de hoje é jornalismo, glamour ou ralação, que é o tema do livro das minhas entrevistadas de hoje. Se você perdeu por acaso algum bloco, você pode rever através do boraver.com.br, não só o Amazônia Mulher, como todos os outros programas do Amazonsat, viu? E as minhas entrevistadas são Carla Castelo Branco, Marilua Feitosa e Cláudia Moreira, com quem eu estou tendo o prazer, a honra e a oportunidade de conversar e absorver aqui um pouquinho mais dessas meninas que já passaram por tantas coisas aqui no Amazonas, tem tanta experiência, tem tanto a nos ensinar. E o legal disso tudo é que hoje nós sabemos que você faz uma graduação, beleza, você pode até ter a oportunidade de conseguir um emprego, mas uma pós e um mestrado já é fundamental, né? A Cláudia já fez até cursos no exterior, né? Vocês contam aqui no livro, meninas, essa experiência de você ter que estudar e continuar se aprimorando cada vez mais? Sim, eu me formei em jornalismo e aí quando eu fui buscar uma pós-graduação, eu gostaria de fazer alguma coisa na área da televisão. Só que naquela época aqui em Manaus não tinha tantas opções. Então eu pensei, vou diversificar fazendo um MBA em marketing. Quem sabe no futuro aparece uma oportunidade. E era a vida me preparando para um desafio que eu nem imaginava que eu ia enfrentar no futuro. Quando eu fui para Curitiba, apareceu a oportunidade de eu trabalhar, de eu assumir a gerência de marketing de uma indústria de madeira ecológica.
Passei 3 anos trabalhando nessa empresa. Hoje eu assumi o marketing de uma empresa de engenharia. Tá vendo como as coisas não acontecem por acaso? E a pós-graduação em marketing foi fundamental. Apesar de eu ter tido experiência em assessoria de comunicação aqui em Manaus, também marketing é totalmente diferente, apesar de também ser uma forma de comunicação. Vamos lá. Aprender, eu acho que é assim, a palavra-chave das nossas histórias. Então, a gente tem que estar aberta, a gente como jornalista e até como pessoa mesmo, tem que estar aberta a informações. Tem que estar antenada 24 horas com as coisas que estão acontecendo e tem que estudar. Eu acho que uma dica para o estudante de jornalismo, gente, estudar português. Estudar português é fundamental. Eu vejo que os jornalistas não sabem português. Além de português, tem que estar antenado, tem que fazer, se a onda é internet, tem que saber mexer na internet, tem que fazer cursos. Eu quero mexer com economia, vou fazer cursos de economia. Porque se você parar, você vira poste. É o que a minha avó sempre fala. Jornalismo não existe um jornalista que não aprenda, que não absorva, que não aprenda pelo menos uma coisa por dia. Tem que ler o jornal, tem que ver a televisão. Quantos amigos meus não veem o telejornal que trabalham? Sabe? Nonsense. Não tem sentido, não tem como. Então, eu fico até revoltada, porque eu sou uma pessoa completamente antenada. Não que eu saiba de tudo, mas assim, um pouquinho, sabe? Para que alguém chegue para mim e diga, você sabe que lá no Congresso... Eu sei. Você sabe que na economia, você sabe que o dólar teve uma alta agora? Sei. Entendeu? Você tem que estar antenado. É importante isso que a Cláudia está dizendo, porque assim, o jornalista, ele por natureza, ele tem que ser inquieto. Ele tem que buscar informação, ele tem que se atualizar a todo momento. Eu tenho especialização em comunicação empresarial, a comunicação organizacional, aquela tanto de empresa privada como pública. E hoje a gente percebe, inclusive em sala de aula, ministrando aulas, em Manaus eu ministrei aulas para uma faculdade particular, em Curitiba também para outra faculdade. Como ela disse, os acadêmicos, as pessoas acabam falhando, né? Errando bastante o nosso português. E isso é complicado, porque a gente acha que não, mas as pessoas em volta estão observando, né? Estão te analisando. Hoje a gente se preocupa muito com o profissional que vai para o ar, que aparece na mídia e não estuda o entrevistado. E aqui a gente dá os parabéns a você, porque a gente percebeu que você conhecia um pouco de cada uma, né? É complicado você conversar com o entrevistado e você não ter estudado sobre ele antes. Então você vai ser o quê? Aquele repórter mãozinha, né? Aquele repórter que pergunta quais são as expectativas desse evento. Qual o objetivo? Aquela pergunta geral. E aí é diferente quando você passou a estudar o entrevistado, quando você analisou, quando deu uma olhada na biografia dele. Inclusive, só complementando a questão da externa, eu fui repórter há muito tempo. E uma coisa que eu sempre fazia era ajudar na produção das pautas. Então, quando eu ia para a externa, eu sabia exatamente a pauta que eu ia realizar, quem eu ia entrevistar, fazia uma pesquisa prévia na internet sobre um assunto que eu não tinha domínio. E quando chegava na hora de entrevistar as pessoas, de buscar a notícia, eu tinha conhecimento daquilo que eu ia reportar, que eu ia noticiar. Então, isso facilitava muito o meu dia a dia. Teve uma época que a coisa estava fluindo tanto, um segredinho, eu nem sei se é tão bacana falar isso, mas enfim, eu cobria muito festival de música, tanto é que eu falo isso no livro sobre vários músicos que eu entrevistei, então eu já sabia de cor e salteado o que ia acontecer naquele show, estudava sobre o músico, eu já escrevi o off antes de sair da redação. Nossa! Eu fazia isso, porque eu voltava da redação 4 da manhã, gente, de um show. Às vezes eu escrevia o off, gravava a entrevista com aquelas pessoas chaves, e quando eu voltava para a redação, eu dava uma melhorada, uma mudada naquilo que eu achava que tinha que mudar, gravava o off e ia para casa. Proativa. Era uma forma que eu tinha de não amanhecer na redação. Não, e às vezes a gente fala assim, e o tempo do jornalista é curto, é aquele ralação mesmo de verdade, mas você tem que dar conta de tudo. Porque eu sempre falo que no Amazônia Mulher, e eu tenho
enorme prazer de fazer esse programa, porque eu sou mulher e eu sei que mulher pode fazer tudo ao mesmo tempo e tudo muito bem feito. A gente cuida de casa, de marido, de filho, de programa. Olha, agora é bom explicar, Mari, para as pessoas que estão em casa e não são da nossa área, o que é o off. O que é o off? Não, eu já pensei. O bacana do jornalista é que a gente já pensa, ela falou off, a gente já vai colocar lá embaixo. Off, é isso? É isso que a gente vai. É que eu quero, vocês falaram, elogiaram-me, né? Mas eu não posso deixar de elogiar meus produtores, a Kathleen e o Israel, que sem eles também não seria nada, né? Muito obrigada, Israel, pela oportunidade. Meninas, e pretendem voltar a Manaus? Essa pergunta que não quer sair da minha cabeça. Para morar? Para trabalhar? Quantos de vocês? Para morar, trabalhar, ficar com a gente? No livro, no decorrer dos capítulos, a gente acabou matando muita saudade de Manaus. Em cada capítulo a gente se emocionava, porque a gente sente muita falta da hospitalidade do nosso povo, da culinária da nossa região. Gente, eu e Marilua lá sofremos querendo um tacacá. Cláudia não gosta, mas nós amamos tacacá. Peixe, farinha, tapioca. Essa aqui, a Cláudia ama um tambaqui com farinha. E lá vende tambaqui no supermercado, mas não é a mesma coisa. O gosto não é o mesmo. E a festa de lançamento que foi em Foi fevereiro. maravilhosa. Assim, a gente conseguiu reunir um público estimado de 150 pessoas. Na Academia Amazonense de Letras, entre família. A Cláudia. Quantas pessoas da tua família vieram para Manaus, Cláudia? Vieram para Manaus 29 pessoas da minha família. Olha só, gente, que maravilha. Da Carla também. Gente de Goiânia, veio gente de São Paulo. E a maior parte da minha família está em Manaus. Conseguimos... Olha, o presidente da academia disse que fazia tempo que a Academia de Letras não lotava tanto. Ai, que bom. A gente ficou realmente bem feliz. O livro, ele está sendo um sucesso, não é? E está sendo comercializado na Saraiva, do Manauara Shopping. Então, quem quiser ler aí essa trajetória de vida, as experiências de muita ralação e glamour, é lá que a pessoa pode encontrar. E também no site da Editora Ponto Vital, www.editora.vital, escrito .vital.com.br, que isso pega para o Brasil inteiro também. A gente quer aproveitar e agradecer assim, o apoio de toda a imprensa amazonense, porque nós ficamos muito felizes, porque nós escolhemos Manaus e não poderia ser diferente para o primeiro lançamento. Depois nós vamos lançar em Curitiba, agora a previsão é para o mês de março para abril. Então, nós escolhemos Manaus porque aqui é a nossa cidade, aqui são as nossas origens, e nós tivemos um retorno assim, mais que satisfatório. Foi emocionante, não foi, meninas? Todos os amigos nos abraçaram. E autografamos mais de 130 livros. Quase adquirimos uma lé. Vocês Um imaginam? sonho. Imagine só pra gente. Vocês imaginaram que seria assim? Bom, quando nós lançamos no Facebook o convite, 2 semanas antes da nossa vinda para Manaus, a coisa tomou uma proporção assim gigantesca. E aí a gente começou a ter dimensão da adesão que teríamos no dia do lançamento. Então a gente estava esperando sim, para ser franca, estávamos esperando, enfim, muitas pessoas no dia do lançamento e tivemos a grata surpresa de receber a todos na Academia Amazonense de Letras. Foi bem especial. Gente, eu queria muito agradecer, nosso tempo já está estourando aí, mas eu não posso deixar de agradecer a presença de vocês aqui no programa. Eu sei que a agenda de vocês está lotada, mas vocês vieram aqui no Amazônia Mulher, olha, especial, vai ser especial o Dia das Mulheres. Ai, que maravilha, parabéns para parabéns, todas nós. Parabéns a você também, Paula. meninas. Obrigada Parabéns a você que está Paula. em casa também, né? Muito obrigada, Paula, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Também. Obrigada, Paula, pela oportunidade. A gente vai estar lançando a obra em Curitiba, como a Carla mesmo disse. Se a gente vai voltar a morar aqui, eu não tenho como te responder, porque assim como eu nunca imaginei que eu iria para Curitiba, eu não sei se um dia eu vou voltar a Manaus. Mas a trabalho, com certeza, a gente quer voltar. A trabalho temos aí várias ideias, projetos. Quem sabe a gente não volta a trabalho para cá. Olha, foi uma satisfação imensa conversar com vocês. Mas e aí, jornalismo, glamour ou relação? Você só vai saber se comprar o livro. Exatamente. Eu queria passar muitas horas aqui mais conversando com vocês, mas não dá. E foi um prazer conversar realmente com vocês e conhecer a Carla, que eu sempre vejo ali nos arquivos
do Amazonsat, Cláudia também, Marilu, que eu falei, conheço de algum lugar. Muito obrigada, meninas, de verdade. A gente agradece a oportunidade. Um beijo grande. Quero agradecer também a todas vocês de casa pela companhia, pela audiência. Gostaram do programa de hoje? Eu particularmente amei. Quero agradecer também ao carinho da Capital Rossi e ao estande decorado do Reserva Morada, que foi o cenário do Amazônia Mulher de hoje. Ó. Jornalismo, glamour ou ralação. Digamos que um pouco de cada. Beijo pra vocês. Eu vou continuar conversando aqui com as minhas lindas entrevistadas de hoje. Tchauzinho.